Olá, o que é organização? Você já parou para pensar? Eu tenho nos meus livros várias e várias citações, porque organização, ordem, é o princípio número um do livre-arbítrio. Se nós parar para pensar, nós somos livres. Uma criança é livre. Só que uma criança, vamos imaginar uma criança com menos de 7 anos, ela não pode ter o livre-arbítrio à disposição dela. Para falar bem a verdade, uma criança até 10, 12 anos. Eu coloco nos livros assim: ordem, disciplina, concentração. Eu vou fazer 3 vídeos agora. Esse primeiro é ordem. Depois vai aparecer o número 2, disciplina, e o número 3, concentração. Mas vamos analisar o que é ordem, que seria organização então. Às vezes nós não conseguimos nos disciplinar nem nos concentrar porque a gente já começa desorganizado. O que é desorganizado? Às vezes, se nós parar para pensar, imagine uma coisa: a gente erra um bolo numa receita porque os ingredientes têm que entrar na ordem certa. Altera totalmente o sabor do bolo ou da comida, seja do que for, se nós não colocar os temperos na ordem certa. Quando eu ouvia falar disso, eu não dava muita bola. Até que um dia uma pessoa disse para mim, isso me explicou, e eu também li nos livros e tem na Bíblia, que diz bem assim: cada coisa a seu tempo, seguindo uma ordem certa. Então vamos lá. Uma criança, se ela começar a aprender que a ordem certa, quando ela levanta da cama, levanta de manhã cedo, acordou, levantou, arruma a cama, segue essa ordem. Aí depois vai fazendo as coisas organizadamente. O que acontece? Muitas vezes a gente levanta, larga tudo, deixa bagunçado, vai tomar café, só lá perto do almoço lembra que deixou uma cama mal arrumada, as coisas fora do lugar. O que seria a ordem certa para nós desenvolver uma vida saudável, uma vida próspera e feliz? É só nós fazer uma analogia. Imagine um agricultor. O agricultor, se ele não seguir a ordem certa, ele mata totalmente as chances de uma boa colheita. A ordem certa seria o quê? Primeiro fazer um planejamento, um plano, o que ele vai plantar, a quantidade que pretende colher, preparar a terra, colocar a semente certa, já isso antes de plantar. Aí depois tem que analisar assim, mas não adianta eu querer plantar, por exemplo, plantar milho tem uma época certa do ano, plantar soja tem a época certa do ano, plantar feijão também tem a época certa, arroz e outras coisas mais. Tudo que for plantado tem a época certa do ano. Então não tem época que não tenha algo que possa ser produzido, mas uma coisa, cada coisa a seu tempo. Então tem que seguir essa ordem natural. Então, o que acontece? A ordem, eu, por exemplo, por ser aqui do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, a gente aprende muito sobre o cultivo da uva. Se não podar todo o parreiral, todos os pés de uva, na época certa e na ordem certa, então no inverno, onde está aquela geada, no mês de agosto, julho, agosto, nessa época ali, junho, julho, agosto, todo mundo vai podar. Para quê? Para garantir a colheita lá de fevereiro, março, para ter uma boa colheita de uva. Se eles não seguirem essa ordem, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós recebemos algumas orientações, seja no trabalho, seja na sociedade. Ó, você precisa ligar em tal lugar para se informar. Segundo essas informações você segue. Às vezes a pessoa diz, não, eu não vou ligar, eu já vou ir direto lá. Até aconteceu um fato aí esses dias com uma pessoa, eu disse assim, o que foi orientado para você? Ah, mandaram eu ligar para depois ir lá. E o que você vai fazer? Não, eu vou ir direto. Sim, e se você for direto e disseram assim, bastava ter ligado. Segue a ordem. Segue a ordem certa. A gente vê hoje em dia dentro das famílias, os pais dão uma ordem e os filhos vão lá e faz tudo ao contrário. É a mesma coisa, às vezes está indo na escola, a ordem certa é seguir o raciocínio lógico, respeitar as professoras de acordo com a matéria. Não adianta querer aprender a tabuada do 8, do 9 antes do 2, do 3, do 4 e do 5. Seguir a ordem certa. Então, para finalizar esse vídeo, assim, ó, o que é organização? Organização é aquilo que nós pretendemos ter, identificar e procurar primeiro saber, ser e fazer. A grande maioria das pessoas quebra essa ordem quando ela quer ter, sem fazer, sem saber e sem ser. Então muitas vezes tem pessoas que elas até conseguem ter as coisas,
mas elas não trabalharam para ter, elas não conseguem ser pontual, não conseguem ser disciplinado, alguém está pagando a conta. Os pais inverteram essa ordem. Então tem pais e mães pagando as contas para os filhos ostentar. É que nem tem uma música aí bem antiga que diz assim, ó: os filhos vivem rodando fazendo o pneu cantar, e os pais se matando de trabalhar para poder fazer filho estudar. E daí? Isso é a organização, é isso que eu quero dizer nos livros e muitas palestras que acredito que nós vamos nos ver daqui uns dias em algumas. Organização. Vamos procurar saber melhor, saber diferente, ser melhor, fazer melhor. Naturalmente, o ter nós não precisamos ir atrás. O ter vai vir para quem faz corretamente, para quem consegue ser correto e saber as coisas corretas. É esse aqui o recado. Um forte abraço, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, o seu like aí. E que Deus abençoe você e tua família e até o próximo vídeo. Valeu!